Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então se inscreva no canal, juntos somos mais fortes, certo? Ontem, no Senado Federal, eu vi os maiores absurdos dessa direita raivosa, bolsonarista, fascista. Agora vou falar uma coisa: como é que a população do Brasil pode eleger para senador da República tanto topeira? Nossa, aquele baixo clero do Senado Federal é uma coisa vergonhosa, mas é vergonhoso. Aquele pessoal fascista, bolsonarista, começando lá pelo tal de Magno Malta, que inclusive deveria ter feito o teste do bafômetro para entrar no Senado Federal. Ele deveria ter feito o teste do bafômetro. E eu acho que o Senado tem que tomar essa providência. Quando colocar as pessoas para fazer para votar uma coisa que é importante para a população, colocar um bafômetro. Porque pelo jeito, pela cara dele, vou lhe falar, a direita raivosa, fascista, estava com sangue nos olhos. Teve lá um do Rio de Janeiro que nem votado foi. Nem ele não recebeu um voto. E estava lá, ele era suplente de um outro senador que disse que morreu. O cara é de uma... E tem outra. Ele estava dizendo que era advogado. Olha bem, ele pode ser advogado. Mas advogado, vou te dizer, advogado, ele não tem nada, porque é um topeira de primeira. Ele é um topeira, ele se perde até naquilo que ele vai perguntar. Ele não tinha confiança nele próprio, nas perguntas que fez para o Flávio Dino. Quer dizer, ele nem pergunta fez. Agora, vou lhe falar, esse PL acho que tem que ter uma reestruturação. E pôr esse pessoal do PL na escola. Tem que pôr na escola. Eu acho que tem que fazer uma triagem no PL. E tem outra, antes da pessoa entrar para o partido, eu acho que o partido tem que pedir a capivara deles. Porque vou lhe contar, viu? E aquele baixo clero do Senado Federal também, nossa, é impressionante a estupidez desses senadores, desses políticos bolsonarista, fascista. É vergonhoso. Até nas perguntas tinha coisa que a gente fica até com vergonha de ouvir aquilo. Agora, não adiantou nada o que eles fizeram. Não adiantou nada. Eles não queriam que o Flávio Dino fosse indicado pelo Senado. Só que o Dino, além disso, teve 6 votos a mais do que era necessário. Teve 6 votos a mais. Agora, o Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje.
ele foi eleito, foi votado e teve 6 votos a mais do que o necessário, e hoje ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. E os bolsonaristas, aqueles criminosos, porque no Senado está cheio de criminoso lá, que inclusive teve até em delação premiada. Na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele cita senador. Que senador queria o golpe de Estado na nossa democracia. Quem falou isso foi o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, o Supremo Tribunal Federal ganhou um ministro de qualidade. E eu acho que em toda a história do Supremo Tribunal Federal, acho que nunca teve um ministro que tem o currículo e a sabedoria, o conhecimento jurídico que tem o agora ministro Flávio Dino, quer dizer, ministro do Supremo Tribunal Federal, porque ele era ministro, acho que continua, porque ele vai ser impulsado, eu acho que só em janeiro, fevereiro, por aí. Porque agora começa o recesso parlamentar, e com isso, quem ganhou mesmo, sabe quem foi? Quem ganhou foi o Lula. O Lula emplaca a segunda escolha para o Supremo Tribunal Federal. Em seu primeiro mandato, o seu primeiro indicado foi o Cristiano Zanin. Agora, trata-se de uma vitória expressiva do presidente Lula, que ele decidiu bancar a escolha de um ministro. E um ministro, olha bem, e tem outra, era o ministro mais combativo do presidente Lula. Porque o Flávio Dino comandou o Ministério da Justiça, inclusive no dia 8 de janeiro. O Flávio Dino foi um dos que defendeu a democracia. Porque aqueles terroristas de 8 de janeiro que fizeram aquele ato de terror e destruíram o patrimônio público, cultural e artístico, isso pelo cabeça Bolsonaro, porque foi justamente o Bolsonaro e a cúpula do Bolsonaro, que inclusive tem um que é ministro lá, o tal de André Mendonça, que agora ele vai ter que aturar o Flávio Dino, que também pelas colocações dele, pelo voto dele, ele só vota a favor a pauta do Bolsonaro. Agora, as informações é do site Carta Capital. E em entrevista à Carta Capital, no início de dezembro, o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, mencionou Flávio Dino como exemplo de um ministro que vai além das suas atribuições protocolares. E olha bem o que ele disse, abre aspas, o ministro é bom, aquele que entrega e que disputa na sociedade
como o Flávio Dino fez no Ministério da Justiça. Fecha aspas. Disse o petista: não basta ser bom ministro. Se não fizer disputa política e ideológica para diminuir a polarização, nós temos que ganhar a sociedade, disse ele. E nas redes sociais, expoentes da extrema-direita se mobilizaram nas últimas semanas para tentar criar um clima desfavorável ao ministro Flávio Dino lá no Senado. Entre os principais críticas estava uma suposta omissão diante dos atos golpistas de Brasília. Golpista não, golpista e terrorista. Os ataques à sede dos três poderes, a propósito, levaram o ministro Flávio Dino ao centro de uma acalorada discussão no plenário do Supremo, meses antes de ele ser indicado à corte. Em nenhum julgamento de réus envolvidos nos atos terroristas, aquele indicado, aquele ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo Bolsonaro, aquele tal de evangélico, aquele tal de André Mendonça, ele discutiu com o relator do processo dos atos de 8 de janeiro, Alexandre de Moraes, e disse em tom de ironia que o Brasil quer ver os vídeos do Ministério da Justiça. E foi uma referência a uma das bandeiras que a oposição bolsonarista, os fascistas do Congresso, quer dizer, o pessoal do baixo clero, empunhou nos últimos meses com o objetivo de desgastar o Flávio Dino e, por tabela, a Lula. Vossa Excelência vem em plenário, olha bem o que falou o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas. Vossa Excelência vem em plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, dizer que houve uma conspiração do governo com o próprio governo. Tenha dó, disse o ministro Alexandre de Moraes ao André Mendonça no dia 14 de setembro. E a aprovação do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal marca uma derrota para André Mendonça, o bolsonarista, o ministro do Supremo Tribunal Federal, bolsonarista de carteirinha, porque ele foi o único ministro que não falou nada da escolha que o presidente Lula fez, escolhendo o ministro Flávio Dino. Até o Cássio Nunes, que também foi indicado pelo Bolsonaro, elogiou, inclusive, e exaltou a qualidade do futuro colega, até o Cássio Nunes Marques, que também foi indicado pelo Bolsonaro. Agora, o André Mendonça, como ele é evangélico, e esses evangélicos de agora são de uma topeirice, porque o objetivo desses evangélicos não é pregar o que está na Bíblia, não é isso. O objetivo deles é ganhar dinheiro
vendendo o nome de Deus e tapeando as pessoas que têm pouca informação. Esses são os evangélicos. Agora, por outro lado, o Flávio Dino, no Supremo Tribunal Federal, vai fortalecer os dois mais influentes magistrados, que é o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes. E a tendência é que o novo juiz se alie ao Alexandre de Moraes na fixação das mais duras penas para os participantes dos atos terroristas. Agora, é uma derrota para os bolsonaristas, que defende uma postura leniente do judiciário com os envolvidos naquele ato terrorista que destruiu o patrimônio cultural e artístico do Brasil, que inclusive eles queriam dar um golpe de Estado. E por outro lado, o ministro Flávio Dino indicou na sabatina desta quarta-feira no Senado que não pretende conservar o hábito de se manifestar sobre temas políticos após vestir a toga, o que marcaria uma diferença, por exemplo, com Gilmar Mendes e o presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso. E aos senadores, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal também proferiu outras declarações que soaram com música para os ouvidos arredios. Defendeu que a decisão individual na corte não pode derrubar leis, ressaltou a defesa de presunção de inocência e disse que o adversário de seus tempos políticos, inclusive o Bolsonaro, terão um tratamento que a lei prevê. Agora, os bolsonaristas estão apavorados com a indicação e a eleição que o Flávio Dino ganhou ontem no Senado. Porque vou te contar, também com aqueles senadores daquele baixo clero, eu não sei como a população dos lugares, inclusive lá em Santa Catarina, nossa, é vergonhoso. Aquele tal lá que foi inclusive do Ministério da Pesca, o cara é de uma topeirice, meu. Eu acho que o Senado deveria montar uma escola no Senado Federal para quando esses topeiras fosse eleito, colocar na escola do Senado para ensinar esse pessoal, principalmente história, um pouco de história do Brasil, porque a ignorância deles é muito grande, mas é muito grande. Agora, eles representam aqueles que votaram nele. Se ele tem essa ignorância, imagina o povo de Santa Catarina que elegeu ele a senador. Bom, inclusive o estado de Santa Catarina é o estado que tem mais nazista no mundo. Inclusive tem mais nazista do que a própria Alemanha. Agora, não é só também em Santa Catarina. No Rio Grande do Norte também tem, porque tem aqueles bolsonaristas, tem um bolsonarista lá de carteirinha que eu vou te contar, de nome Rogério Marinho. Ô danado, aquele não é brincadeira, aquele lá não é brincadeira. Ele tentou envolver o ministro Flávio Dino, mas ele é muito fraquinho, coitado. É muito fraquinho, porque para
para se colocar ao lado do ministro Flávio Dino, ele tem que estudar muito. Tem que estudar muito esse Rogério Marinho, do PL. Bom, também ele é do PL, né? Do PL é o partido que tem mais candidatos e políticos com a capivara assim que eu vou lhe contar. Agora, uma impressão geral na sabatina era a aprovação do mérito das respostas do ministro Flávio Dino, aliada ao receio dos bolsonaristas de que as palavras não se concretizem em suas decisões no Supremo Tribunal Federal. O clima é de expectativa sobre a postura marcada, a nova trajetória profissional. Agora o ex-político continuará a ser combativo em defesa da sua pauta ou se retrairá, ao menos nos primeiros momentos. Eu não acredito que isso aconteça com o ministro Flávio Dino, porque o ministro Flávio Dino, ele é muito claro na posição dele. Embora uma parcela expressiva do canto progressista endosse com fervor a ida do ministro Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, também aguarda com atenção e relativo suspense as suas manifestações sobre os temas como discriminação do aborto. A sinalização dessa quarta-feira não agrada à esquerda, mas eu acho que a postura do Flávio Dino foi corretíssima. Agora, eu acredito que o Flávio Dino vai ser um dos melhores ministros que já teve na história do Supremo Tribunal Federal. Inclusive nessa legalização do porte de droga, vai ver o comportamento dele qual é. Ele não vai ter o mesmo comportamento que teve o outro indicado do Lula lá, o tal de Zanin. Porque o Zanin é meio direitoso. O Flávio Dino não é. O Flávio Dino é muito claro no comportamento dele. Agora, se o Congresso Nacional não aprovar algumas PECs que impõem mandatos aos atuais integrantes do Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino será o ministro até 2043. Agora, eu acho que ele não fica, porque inclusive o ministro Flávio Dino está sendo, pela população, indicado a presidente da República. Então eu acho que o ministro Flávio Dino não vai ficar o tempo todo. E tem outra, ele não vai aguentar aquela chatice que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, foi uma grande derrota da extrema-direita, fascista, bolsonarista, do baixo clero do Senado Federal, inclusive aqueles bolsonaristas que também participaram daqueles atos terroristas. Porque o negócio é o seguinte, eles incentivaram as pessoas a cometer aquele ato terrorista. E isso também é crime. Como disse, inclusive, o tenente-coronel Mauro Cid, quando ele citou o senador Magno Malta, que o Magno Malta incitava ao golpe de Estado na nossa democracia. Agora, eles queriam o golpe de Estado para implantar no Brasil uma ditadura militar. Só que ditadura militar nós já tivemos. E não queremos mais ditadura militar
fascista no Brasil. Porque nós já sentimos na carne o que é ditadura fascista militar. Já sentimos na carne. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais. Vou até repetir. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam. Não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que querem dar um golpe de todo jeito na nossa democracia, certo? Então, se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Pessoal, fico por aqui e um tchau. Certo?